Então vamos lá, quarto vídeo da série sobre o vestibulinho ETEC, primeiro semestre de 2024. Vamos falar das questões de número 33 a 42. Então, aqui vamos lá. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 80% da população vive em áreas urbanas. Isso, entretanto, não impede a sociedade de se mobilizar e de realizar ações que possam auxiliar na preservação das florestas e das espécies ameaçadas de extinção. Então, na verdade, todo mundo pode fazer alguma coisa. Embora ninguém consiga promover grandes mudanças sozinho, algumas atitudes podem fazer a diferença na preservação do meio ambiente e da biodiversidade, como? Então, a gente quer achar coisas que vão ajudar o meio ambiente, né? Aí, letra A fala evitar de comprar de primeiros produtores, aí você já fala não, você quer ajudar os pequenos produtores, né, que não vão fazer um enorme desmatamento, então a letra A não é, porque a gente quer algo que ajude o meio ambiente. Letra B, comprar móveis e papéis cuja matéria-prima não seja de reflorestamento. Isso é ruim. Você quer ajudar o meio ambiente, você quer pegar papel e madeira de reflorestamento, né? Alguém plantou, foi lá e coletou, não foi extrair no meio da floresta. Então, letra B não pode ser. Letra C, aumentar o consumo de itens descartáveis, como papel, guardanapo, papel, etc. Não, a gente quer diminuir o consumo. Então, não é letra C. Letra D, aumentar o consumo de carne bovina. Também não, porque o boi precisa de pasto. E aí tem que derrubar. Então, embora a justificativa, né, de falar que as florestas são derrubadas, a letra D não está falando de um ponto que vá ajudar o meio ambiente, né, esse consumo da carne. Então, não é. Então, tem que ser bastante atento aqui às questões, ao texto. A letra E, que é a correta, plantar árvores nativas com autorização de órgãos responsáveis para ajudar no reflorestamento de áreas urbanas e rurais. Sim, a questão da autorização é porque você não pode misturar e colocar plantas e outras coisas que talvez não harmonizem com a vegetação local, enfim, os animais. Você pode causar um desbalanço. Mas com autorização, né, que é devido a alguém ter estudado o que pode e o que não pode, pode fazer. Então, plantar árvores nativas. Letra E é a correta. Questão 34. Aqui, isso aqui meio diferentona. Vamos ver. Vou ler já direto o que o texto quer, o que a questão quer. Ele fala: assinale a alternativa que apresenta um projeto cujo objetivo é semelhante ao apresentado no texto. Então, aqui ele vai lá e dá 5 coisas que a gente poderia dizer, são boas iniciativas. Por exemplo, a letra E ali, morar primeiro, dar moradia social para a população de rua. A questão é, isso tem a ver com o texto? Né? Então, a gente tem que olhar o que faz sentido. Aí, olhando lá o texto, além de proteger áreas florestais, então é mais uma questão que continua nesse ritmo de floresta, de proteção, etc. Outra forma de conter o desmatamento e, consequentemente, as mudanças climáticas é desenvolver atividades econômicas sustentáveis nas florestas. Então, aqui está falando de fortalecimento de comunidades locais, aproveitar os recursos disponíveis, que foi criado um programa chamado PADES, sei lá. Os projetos do PADES ajudam famílias a viver da coleta de castanha, da produção de óleo de copaíba, do artesanato, do ecoturismo e outros produtos florestais, sem ter que derrubar árvores para retirar madeira ou abrir pastagem. Então, aqui a chave é encontrar valor sem precisar destruir. Aí fala dessa maneira, assegura-se a conservação da floresta e da biodiversidade. Além disso, lidar com o desenvolvimento sustentável na floresta, desenvolver e incentivar a capacidade adaptativa às futuras mudanças do clima, ou seja, já estão prevendo, né, o aquecimento do planeta. Então, tem que ser capaz de se adaptar. Aí, dentre essas 5 alternativas, tem que achar alguma coisa que tenha essa pegada de salvar a floresta. Como eu disse, a letra E já não faz sentido. Letra D, mãe solo, é uma causa nobre, mas não tem a ver com floresta. Letra C, ampara, protege animais que foram abandonados. Embora
né, a gente pense e faça um link, às vezes, na nossa cabeça, ele não tem a ver com preservação da floresta em si, que pode estar falando de animais domésticos e não é o ponto. Aí vem aí a letra B, que eu entendo ser a correta, fala que é um programa que remunera produtores locais que preservam 20 mil hectares de floresta e de cerrado. Então, basicamente está pagando a pessoa lá dessas regiões de floresta e cerrado para não destruir. Gera preservação. Então, me parece que bateu. Aí a questão é a letra A, que é meio ali falando, utiliza o alimento como ferramenta de transformação social por meio da educação, da inclusão e do combate ao desperdício. De certa forma, se você parar para pensar, o desperdício, se ele é evitado, tem que tirar menos recursos da natureza. Então, indiretamente, dá para ver um link, né, uma conexão entre as coisas. Mas o B me parece mais direta a resposta, de ter mais alinhamento com a questão. Então, eu diria que a questão 34, a resposta é B. Vamos lá. Questão 35. Sim, para vencer o desafio da sustentabilidade na Amazônia, um dos principais focos de atuação da Embrapa, sistema de floresta SAFs, ele menciona SAF lá na questão, nos quais a agricultura e floresta se encontram, aliando a produção de alimentos à conservação dos recursos naturais. Então fala que tem vários, está citando aqui o pesquisador Oswaldo Cato, falando que os benefícios são inúmeros, por causa da diversificação da produção agrícola e florestal na propriedade, recomposição de pastagem, uma série de coisas nesse sentido. E também redução de desmatamento, das queimadas e dos impactos. Vamos ver as alternativas. A implantação do SAF é uma intervenção que visa, vamos olhar a letra C, minimizar a devastação da floresta amazônica, aliando o aumento de renda à redução de danos ambientais. Está em linha. É uma resposta balanceada, que se a gente lê em algum lugar, a gente fala apoio, então faz sentido. Agora, e também está no contexto do texto, que é importantíssimo. Não tem que fazer só sentido, tem que estar ligado ao texto da prova. Olhando as outras alternativas ali, A fala que é facilitar a implantação de projetos agropecuários que reduzam o tamanho da floresta. Já não é. B, atender ao interesse de madeireiros. Já não é. D, colaborar com a ampliação das malhas rodoviárias e ferroviária. Não é o espírito do que o texto estava falando. E letra E, apoiar o grande proprietário. Também não é. Então, letra C ficou para a questão 35. Questão 36. No período colonial, eram chamados de drogas do sertão os produtos nativos ou aclimatados que tinham origem na região norte. Eram especiarias, castanhas, frutas, ervas, sementes, tintas e animais originários da Amazônia, como o peixe-boi e as tartarugas. O início da exploração desses produtos aí gerou alguma consequência que a gente tem que descobrir. Eu disse que permitiu a integração da Amazônia ao restante da colônia, já que incentivou a abertura de estradas e ferrovias que a ligavam a diferentes partes do território nacional. E eu realmente creio que seja essa, porque você tem que trazer esses produtos de lá, né? Então, naturalmente, se estimulou um transporte para acontecer. E mais para frente da prova fala-se um pouco sobre essas questões. Então, a prova mesmo já dá umas diquinhas para a gente. Vamos olhar as outras alternativas. A letra A, que é a que tinha ficado mais em dúvida, estimulou o fluxo migratório de nordestinos que buscavam alternativas à seca e de escravizados das regiões sul e sudeste, que na floresta refugiaram-se em comunidades quilombolas. Aqui é aquela coisa, já houve fluxo migratório nordestino, eu não tenho certeza se teve um grande fluxo para lá, sabemos que muitos vieram para o sudeste. Eu fiquei, assim, achei que fiquei na dúvida, mas não acho que seja a resposta correta. Aí, letra C,
enfraquecer o controle e a fiscalização das fronteiras. Não, né? O fato de trazer esses produtos não é isso que vai enfraquecer o controle. Seria um efeito indireto se viesse gente de fora querer se aproveitar do país, dos recursos naturais, mas, como eu disse, seria um efeito secundário. Letra D. Promoveu o desenvolvimento da pecuária e o surgimento de um cinturão verde que combina segurança jurídica, controle ambiental e inovações tecnológicas. Nessa época, período colonial, falar de inovação tecnológica, né? Acho que não, hein? E segurança jurídica, especialmente, não está me fazendo muito sentido. Letra E. Combinou as necessidades portuguesas de conter a presença estrangeira na colônia e de suprir parte da demanda europeia por especiarias, já que o comércio com o Oriente estava em declínio. Aí teria que saber detalhes do tempo, né, em que houve ou não demanda e declínio e tudo mais. De forma geral, dado o contexto da prova, dado que está tudo o que está sendo dito, eu diria que a resposta é a letra B. Enfim, alguém me corrija se eu estiver errada, por favor. Questão de número 37. De acordo com o texto, é correto afirmar que... O que fala o texto? Fala um pouco de química e biologia. Então, a química tem grande relação com a floresta amazônica, pois cada planta é como uma fábrica de produtos químicos. Uma área dentro da química, que ele não menciona, procura desvendar o mistério das estruturas presentes nesses produtos, enquanto a outra área, a química orgânica e de síntese, então aí ele nomeia, busca produzi-la sinteticamente em seus laboratórios. Então, isso é a química. Aí, a partir disso, químicos e biólogos desenvolvem estudos em conjunto, nos quais os primeiros, que são os químicos, trabalham no isolamento e na determinação estrutural, enquanto os últimos, que são os biólogos, trabalham no levantamento de suas atividades biológicas. Então, essa parte é vital aqui para a resposta. Aí fala, de acordo com o texto, é correto afirmar que... Aí, na letra D, a gente tem exatamente isso aí do segundo parágrafo, e do segundo e do terceiro, né? Alguns químicos procuram isolar e determinar a estrutura das moléculas. Isso é verdade, fala aqui isolamento e determinação estrutural. E outros procuram produzi-las em laboratório. Também tem quem faça, que é o pessoal da química orgânica e de síntese. Então, a letra D, na verdade, está falando só dos químicos. Isso é correto. Aí a gente olhando as outras alternativas, a letra A fala, as plantas são uma única fábrica de produtos químicos. Não, cada planta produz alguma coisa que está ali na natureza dela, né? Letra B, os químicos avaliam as atividades biológicas. Não é verdade, aqui a gente viu no último parágrafo que eles fazem o levantamento de suas atividades biológicas, são os biólogos, não os químicos. Letra C, as moléculas estudadas apresentam uma estrutura igual em qualquer planta estudada. Não, cada planta é uma planta. Já falamos na letra A. Letra E, os biólogos participam do isolamento, da determinação das estruturas e da análise das atividades biológicas. Não, tem dois itens aqui, o isolamento e a determinação, que são função do químico. Então, tá errada também. A resposta correta da questão 37 é a letra D. Questão 38. Vamos lá. Aqui está falando Goodyear, que é aquela marca de pneu famosa. Então, fala do desenvolvimento do processo de vulcanização que estabiliza a borracha, impedindo seu derretimento no calor e a ocorrência de rachaduras no frio. E aí abriu uma porta enorme para diversas invenções, né? Como o pneu de borracha, bicicleta na Europa. Aí tem que se atentar aqui às datas, que vai fazer diferença para essa questão. Então, as bicicletas foram na metade do século XIX, então 1850. E o desenvolvimento da indústria automobilística no início do século XX. E isso explica a explosão da demanda mundial por borracha. Sobre o contexto histórico a que o texto se refere, é correto afirmar.
Aí também algumas perguntas ali que os colegas podem me auxiliar. Olhando por datas, eu entendo que a resposta correta seja a política de fortalecimento da indústria nacional implementada por Getúlio Vargas permitiu a instalação das primeiras empresas produtoras de bicicleta em território nacional e incentivou a demanda pela borracha produzida na Amazônia. Na Europa foi, como eu tinha dito ali no texto, na verdade, na metade do século XIX, 1850, então, que foi a novidade das bicicletas. Então, pode ter chegado com certo atraso aqui no Brasil, mas Getúlio tinha a questão aí de industrialização, né, que pode fazer sentido. Acho que as datas casam, então, para mim, a resposta C é a que me pareceu mais correta. Mas olhando as outras ali, na letra A fala que a insuficiência de mão de obra na Amazônia coincidiu com uma seca severa no Nordeste e produziu uma grande migração de agricultores pobres. Talvez seja essa, eu não sei. Não sei se essas datas estão batendo, porque as invenções, né, que trouxeram essa explosão da demanda ocorreram um pouco mais tarde. Talvez seja essa aqui, eu não estou com certeza absoluta. Então, colegas, me ajudem se essa aqui fosse a mais correta. Teve um período... Colegas, ajudem. Letra B. O aumento da procura internacional por borracha provocou o declínio da atividade extrativista. Não, se aumentou a procura, não vai ter declínio. Não está em linha. Letra D. O ápice do ciclo da borracha na Amazônia coincidiu com a introdução de capitais estrangeiros no Brasil, no governo de Juscelino Kubitschek. Isso aqui eu acho que foi um pouco mais para frente, falando da indústria automobilística. Não sei se essas datas batem. Eu estou achando que esse ciclo da borracha pode ter sido um pouco anterior a isso. E a letra E, a alta demanda de látex na Amazônia deve-se à dinâmica da indústria nacional de pneus. Então está falando especificamente que é para esse fim, para produzir para o mercado interno e também exportar para esses 4 países. Meio específico demais. Então, eu acho que a letra E também não é. Creio, então, que seja a letra C, mas essa aqui tá por ver, quando sair o gabarito oficial, que vai ser em 2 dias. Leia o texto para responder as questões de 39 a 42. Então, aqui está falando dessa castanheira do Brasil, que é uma árvore até 50 metros, isso é importante, e o diâmetro na base superior a 4 metros ou mais. Então, essa aqui também é importante. O diâmetro é uma medida que é o dobro do raio, né? Então, vamos guardar essa informação. Aí fala dos frutos que despencam, e aí vem lá os bichinhos, a cutia, que ele consegue roer esse ouriço, né? Que é onde a semente fica dentro, e libera amêndoa. Algumas ela come, outras ela enterra para comer depois. E depois não volta para caçar, para comer, achar onde está. Então, isso ajuda a floresta a se multiplicar, porque aquelas sementes vão brotar mais para frente. Então, é esse contexto digamos, a amizade entre a castanheira e a cutia. Aí, o que fala a questão 39 é justamente essa relação entre a cutia e a castanheira do Brasil. Eu creio que seja mutualismo, ambos se beneficiam, né? Predatismo seria uma relação em que um teria sendo predado e não teria vantagem clara em relação ao outro. Por exemplo, um tubarão caçando um peixe, o peixe não está se beneficiando da situação, é um predador natural desse peixe, é o tubarão nesse exemplo, então não é predatismo. Não é um parasitismo, porque ela não está ali alojada, a cutia
sugando a seiva, outras coisas dessa árvore. Não é uma competição, porque a cutia é um bichinho, não é outra planta que compete pelo sol, por espaço, etc. Eu creio que seja mutualismo. O comensalismo, creio que seja a relação, por exemplo, de uma rêmora com tubarão, que ele fica ali esperando, se aproveita quando dá, mas não contribui muito com a felicidade do tubarão, né? Fica só com a ventosa no corpo dele. Então, eu creio que seja mutualismo a resposta correta. Questão 40. Aqui vem onde aqueles números importam. Então, a gente viu que a altura da árvore chega a 50 metros, o diâmetro 4 metros ou mais, né, na base, ou seja, o raio é 2 metros, que é a metade do diâmetro. Aí ele dá uma formulazinha aqui para conseguir calcular o volume do tronco. Eu creio que esse dividido por 3 aqui seja porque o tronco na base ele é mais largo e na parte do topo ele é mais fino, né? Então deve ser um fator de correção. Mas é só jogar na fórmula esses números que a gente tem: 50 vezes π vezes 2 ao quadrado, né? O raio ao quadrado. Isso aqui dá 4 vezes 50, 200. Aí dá a letra B pra gente, para a resposta da questão 40. Questão 41. Com base no texto, é correto afirmar que as castanheiras possuem... Aí no próprio texto ele mencionava, para quem leu, senão pode voltar, que as amêndoas são ricas em proteína, em carboidrato e outras substâncias que ajudam a manter uma dieta saudável e fortalecer a imunidade do organismo. O texto entrega essa informação. As outras questões aqui, elas todas têm algum defeitinho. Por exemplo, sim, fala que é esférico, não sei o quê, mas que eles abrem espontaneamente, não é o caso. Precisa da cutia para abrir o fruto. Aí depois fala que casca suculenta, não é o caso. Tudo está na descrição do texto. Aqui, semente com substância tóxica, não. Semente conhecida como ouriço, não é. Ouriço é o fruto. Dentro do ouriço está a semente, então não é a letra E. É letra C, a resposta da questão 41. E a última questão do nosso vídeo também é uma aplicação de fórmula. Ele dá aqui que o fruto está lá a 45 metros de altura, cai em queda livre, não tem força dissipativa, né? O ar não vai criar um rastro, nada. Mesmo o fruto caindo, sujeito à gravidade. E ele dá aqui uma aproximada e fala que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Aí, na formulinha, a gente consegue colocar essas informações de forma direta. Então, a gravidade é 10, a altura é 45, você multiplica, dá aqui 900, a raiz quadrada disso é 30 metros, letra A, a resposta da questão 42. E é isso para o vídeo de número 4 dessa série. Obrigada. Tchau.